Meninos e meninas, fãs de mangá e anime e de Junji Ito. Estamos começando mais um MesaCast para falar sobre a adaptação Uzumaki. Eu sou Efraim Fernandes e Junji Ito é o mestre supremo do horror. Fala rapaziada, aqui é o Marcos Gomes e algum dia eu vou ser um Hokage. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o PH Oliveira e assim como o Marcos eu acho que eu baixei o Naruto errado. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Melvin Rodrigues. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez participando do MesaCast para falar de Uzumaki, né? Que, modéstia à parte, eu achei um dos melhores animes deste ano, de 2024. Tem toda essa pegada, eu diria, do horror contemporâneo, mas um horror até diferente do contemporâneo. E ter uma obra adaptada de um mangá tão complicado como são os mangás do Junji Ito, para mim é um privilégio. Eu estava torcendo para que aparecesse mais pessoas para comentar sobre este anime maravilhoso. E tamo aí. Eu gostei bastante dessa adaptação de Junji Ito. Eu sei que tem gente que torce o nariz, fala que não é tão profundo quanto deveria ser, porque é muito difícil, né, você transcrever ou adaptar uma obra de uma mídia para outra, de uma plataforma para outra. Então, eu entendo que algumas coisas tenham ficado de fora, porque são muitas histórias em Uzumaki, mas eu gostei bastante do resultado final. Assim, Junji Ito, ele tem histórias sobre obsessão, amor, vício, adoração, sobre você ser consumido por alguma coisa ou por alguém, e lendo, a gente se entrega, é uma entrega ler, né? Porque é muito fácil se entregar para as histórias do Junji Ito, pelo menos foi assim para mim. E a gente se sente horrorizado vendo que a gente tá lendo ali, mas ao mesmo tempo não consegue parar de ver aqueles personagens enlouquecendo. Eu acho que bizarro é a palavra mais associada às obras do Junji Ito. E só um adendo aqui. Quando ele esteve no Brasil ano passado, em dezembro, na CCXP, eu tive a oportunidade de estar lá junto com o Gabriel, amigo meu, né? Graças ao pessoal do Snyder Cut BR que eu consegui, né? Um passe pra ir lá. Obrigado, pessoal. E eu tive a chance de ver ele um pouquinho de pertinho, né, cara? E, cara, o Junji Ito, ele é um cara... eu acho esse cara muito intrigante, porque, assim, ele é um cara muito normal, sabe? Ele é um cara muito do dia a dia, ele é muito discreto, ele é muito sorridente, né? E o cara tem uma das mentes mais perturbadas que você pode imaginar, sabe? E apresentaram pra ele, né, curtas de terror, apresentaram pra ele sobre o nosso folclore brasileiro, né? E ele achou aquilo muito interessante. Quem sabe aí, né, um dia ele escreva sobre isso, mas enfim. Dito tudo isso, fazendo essa introdução, eu queria saber as suas impressões sobre esse anime de Uzumaki, que, se eu não me engano, foi anunciado lá em 2018 ou 19 e agora tá saindo. Cara, eu como fã de Junji Ito e fã da obra dele, eu acho que foi uma adaptação muito fiel. Esse cara, ele consegue passar um clima de horror mesmo, assim. É uma escalada de situações que te deixa tão horrorizado quanto os personagens que estão ali. E pra mim, essa adaptação conseguiu exprimir isso de uma forma muito natural, assim. Eu adorei o estilo da animação, o fato de ser preto e branco. Isso me lembrou demais, de fato, a obra no mangá. E acho que a ideia era essa mesmo. E, cara, bizarro, né, cara? Eu li Uzumaki já tem muito tempo. Muito tempo não, tá? Deve ter uns 3 anos, mais ou menos. E aí, revisitando agora, cara, essa animação, essa adaptação, eu senti exatamente as mesmas coisas que eu senti lendo o mangá pela primeira vez, assim. De surpresa, a escalada de situações a cada episódio. Pra mim foi perfeito, assim. Eu separei até uns pontos sobre como esse cara consegue ser criativo com o uso de um tema. E aí eu não sei se eu vou estar falando demais aqui de tempo. Mas, cara, esse cara consegue exprimir do simples conceito de uma espiral. O cara traz elementos tanto feitos pela natureza, né, feitos por Deus, ou feitos pelo homem. Cobras acasalando, redemoinhos, furacão, tornado, caracóis, cóclea, mosquitos, cabelos, digitais, centopeias, cogumelos. E para coisas feitas por homens, escadas, cerâmica, corte de cabelo, farol, broca, túnel, mola, a teoria do efeito borboleta. É impressionante como esse cara consegue usar cada um desses temas de uma forma muito detalhada, assim, pra te deixar maluco, pra te deixar horrorizado. Eu acho isso incrível. Cara, eu concordo contigo, PH. Eu acho que o mais impressionante desse anime é dele conseguir enxergar tantas formas
pra apresentar essas espirais como um terror, né? Tipo, pô, eu achei muito louco quando a mãe lá do protagonista, de um dos protagonistas, pô, raspa o cabelo pra não ter as espirais, arranca as digitais, e quando ela descobre que tem espiral no ouvido, ela fica louca, sabe? Além disso, tem vários outros, né? Os tornados, a galera se transformando literalmente num caracol, que eu achei muito bizarro essa parada. Que doido. Mas justamente é legal ver a criatividade, né? Como ele consegue pensar nessas coisas, né? A mente realmente muito perturbada, né? Mas é muito interessante porque, ao mesmo tempo, também tem muito dessa questão da cultura japonesa, né? Que pra gente, às vezes, a gente olha com a cara assim e fala, cara, nossa, que loucura, como é que esses caras pensam nisso, né? Até a linguagem, né, das grandes... a linguagem dos grandes animes, de grandes produções japonesas, a gente vê que tem uma mão própria ali e uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, sabe? Por isso que eu acho que talvez tem muita gente que não consegue se adaptar a ver anime por causa, talvez, de ser um pouco lento, de não gostar muito da linguagem. O que eu acho que talvez o Uzumaki é o que me impressionou muito, assim, dessa adaptação. É realmente ter só 4 episódios e não querer esticar muito, sabe? A gente tá acostumado a sempre ver, às vezes, essas produções de série, de animes, e esticar as coisas, né? Falar, pô, vamos dar o maior pano que a gente puder aqui e esticar o máximo que a gente puder. Eu acho que os 4 episódios funcionam muito bem, não fica aquela coisa cansativa, não fica aquela coisa chata, e eu, assim, não li o mangá, mas pelo que eu vi, o enredo e a história estão muito fiéis, né, cara, ao que são realmente, sabe? Então isso é muito legal, né? Você realmente pegar o material original, adaptar, não querer fazer ali grandes alterações, não querer encher linguiça, estender para 5, 6, 7 episódios para prender a galera e ganhar mais audiência. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva dentro do anime. Eu acho que é basicamente isso. Os meninos aí falando da questão da espiral, é incrível como a gente assistindo ou lendo o mangá, a gente vê como que o Ito usou uma espiral, um elemento visual, e tornou ele tão assustador. É uma coisa assim, tipo, nossa, se a gente falasse desse anime de uma forma, porque tá todo mundo sendo amaldiçoado por uma espiral. O pessoal vai até pensar que, nossa, que coisa besta, que coisa bizarra, uma espiral. E quando a gente tá ali imerso naquela história e a gente sente aquele medo, a gente sente aquela apreensão dos personagens, tipo, cara, é uma espiral, mas aquela espiral vai me matar. Aquela espiral vai fazer eu me transformar num caracol, me transformar em alguma outra coisa bizarra. O autor, ele trabalha muito na simbologia, né? Ele pega alguns elementos, seja um objeto, algum elemento da natureza, como o exemplo do tornado, e transforma aquilo em algo grandioso em aspecto sombrio, em aspecto do medo. Então, é um anime que trabalha muito com medo, trabalha com o psicológico. Eu também concordo que, para mim, acho que 4 episódios foi perfeito, que começo, meio e fim, não ficou aquela enrolação, não ficou enchendo linguiça. Apesar de que tem um certo grupinho isolado que diz que não curte muito a adaptação, mas enfim, na minha concepção eu achei que ficou perfeita. E eu me arrisco em dizer que o Uzumaki é um anime até mesmo para quem não gosta de anime. Então acho que para quem não é muito fã de desenho japonês, de anime, essas coisas, eu acho que o Uzumaki é uma boa entrada. Você falou aí, Melk, sobre pessoas que não gostaram da adaptação de Uzumaki especificamente, ou pessoas que não curtem mangá e anime. O Igor, que é um amigo nosso colaborador frequente, ele, por exemplo, tive uma conversa com ele em off, um abraço, Igor. Ele não curte anime, ele não curte animação japonesa como um todo, tipo, nada. Tipo, sabe o que é nada? Nada. Ele olha, ele até falou brincando comigo, cara, eu vejo a animação japonesa, me dá coceira, que eu não gosto da arte. Eu virei pra ele e falei assim, Igor, você tá fazendo uma acusação muito séria, Aspira, porque tem muita coisa que você tá deixando de ver. Aí eu já citei, por exemplo, pra ele, é porque assim, o Igor ele é mais novo, né? Então ele não viu a febre de animes na época da TV Manchete, que abriu a porteira pro brasileiro consumir animes e mangás, né? Enfim, foi toda uma escadinha, né? E aí eu falei pra ele, cara, você pode estar se privando de muita... Porque assim, anime, cara, você tem anime sobre tudo. Você tem anime sobre histórias de horror, né? Como é o caso do Junji Ito. Você tem sobre comédia romântica, você tem sobre amizade, você tem sobre, de fato, luta, você tem sobre poderes, você tem sobre alienígena, tudo. Anime de culinária. Exato. Mano, tem anime de costura.
de costura, Efraim. Exato. Você costurar fantasia. Aí eu falei pra ele, cara, você pode estar se fechando pra um universo de coisa. Eu falei até pra ele, cara, procura o Estúdio Ghibli. Meu irmão, você vai sair desidratado dependendo da história que você tá vendo. Então não se feche pra isso. Por que eu gostei muito de Uzumaki? Porque eu lembro de... Quando eu li, eu também acho que eu li tem uns 3 ou 2 anos, que nem o PH. Eu lembro de ter visto, de ter lido, né? E eu fiquei muito impressionado com a arte, né? Com a arte mesmo, o desenho, né? Tem algumas artes que parecem ser meio que pontilhadas, e as expressões faciais, o horror que as pessoas tinham, de ver os corpos retorcidos. E quando eu tô vendo a animação, eu tô vendo que, cara, os caras parece que transportaram o mangá se mexendo, né? E eu acho curioso essa coisa da espiral, porque a espiral, ela direciona o seu olhar, né? E você fica olhando para aquilo, você fica imerso em uma coisa que não tem fim. A cada vez mais você fica mais aprofundado naquilo. E é exatamente esse jeito que eu me sinto quando eu leio as histórias do Junji, tanto no mangá quanto nessa adaptação agora, que foi... Eu até queria mais um pouquinho. E quando termina eu fiquei assim, ué, caraca, acabou? Não, mas eu quero ler mais e tal. E é bizarro, porque, tipo, não é que dá um prazer de culpa, mas você fica assim, cara, isso é muito bizarro, eu não devia estar gostando disso. Mas eu gosto, sabe? É muito estranho. Ah, cara, eu tenho a mesma idade do Igor, né? Que a gente tá falando aqui. Mas eu via muito anime, aqueles que passavam na TV aberta mesmo, né? Pô, Dragon Ball, Naruto, e gostava muito de Super 11. Eu sempre assisti muito, mas eu nunca fui muito de gostar, de falar, pô, eu quero ver um anime ali e tal. Porque geralmente, ou você gosta muito de anime, você é o louco dos animes, ou você não gosta, né? Só que eu lembro que quando eu comecei a gravar pro Mesa, o Efra me chamou pra participar da gravação do Pluto, que eu nunca tinha visto falar na minha vida. E a partir do Pluto, depois de ver, eu comecei a procurar mais e me interessar mais por anime, né? Tanto que quando o Efra falou do Uzumaki, cara, eu já fui tranquilo pra procurar. E realmente é muito legal a estética, né? O preto e branco funciona muito pra dar mais esse clima do terror. Tô falando dos personagens se tornando espiral. A primeira vez que a gente vê, né, o pai lá do protagonista dentro daquela caixa, né, redonda, aquela parada, e em espiral, com os ossos todos quebrados, cara, eu falei assim, mano, que bagulho bizarro, sabe? E é aterrorizante, sabe? Tipo, você olhar pra aquilo, pensar que o cara quebrou os ossos, você tenta imaginar aquilo na realidade, em um live action, né? Tipo, como que seria pra poder fazer isso, né? E eu acho que talvez você ver um live action não teria toda a liberdade que tem uma animação. O primeiro episódio, cara, é sacanagem a qualidade. Eu acho que depois, se eu não estiver enganado, cai um pouco a qualidade, porque acho que trocaram os produtores lá. A galera que fez a animação do segundo episódio não é a mesma que fez o primeiro. Mas, cara, o uso parece um 3D, né? O uso do 3D com o 2D funciona muito, sabe? A cena do cara enrolando a língua lá e, cara, é louco demais, sabe? Eu acho que, justamente é o que você falou, eu acho que a gente acaba perdendo muitas coisas por, às vezes, esse certo preconceito que a gente tem com o anime, porque tem uma linguagem mais lenta mesmo, né? Mas eu que cresci vendo Dragon Ball, cara, e vendo diálogos mentais, pra mim é muito tranquilo, sabe? Pô, eu fico feliz de te ouvindo falando isso, Marcos, porque realmente, cara, anime é uma parada que tá na minha vida desde a adolescência, assim, e desde a pandemia eu assinei o Crunchyroll de novo, inclusive patrocina nós, Crunchyroll. E, cara, realmente, assim, de 2020 pra cá, eu tenho visto basicamente anime, assim, vejo poucas séries e outras produções, e realmente é uma riqueza de narrativas muito grande. Eu só queria pontuar realmente esse lance da animação. A animação desse anime eu achei muito diferente de outros, assim, por ser um pouco mais pausada, eu diria, assim, e em alguns momentos de ação ser um pouco mais truncada, mas eu não senti isso como algo pejorativo, assim. Eu acho que isso é bom também para dar uma cadência, né? As histórias do Jiu-Jitsu, elas são meio... elas se desenvolvem lentamente. Pra mim, esse lance do 2D virando 3D, pra mim, a cena do primeiro episódio ali da Azami, da espiral que vai engolindo o olho dela, cara, isso é muito bom. Isso pra mim foi arte. Absolute cinema. Pô, foi incrível, incrível. E aí, é isso, é um pouco de guilty pleasure, né? É o que o Efra falou também agora há pouco sobre isso. É uma parada tão grotesca, assim. Pô, minha esposa não gosta de ver nada de Junjito porque ela fala, cara, é muito nojento, assim, de certa forma. E realmente é uma parada tão grotesca e que você fica pensando,
Nossa, cara, e agora? O que ele vai fazer? Eu preciso ver o próximo episódio, não é possível. Ó, antes de passar a palavra pro Melk, uma coisa que eu sempre ficava imaginando quando eu via as ilustrações, é que eu ficava pensando, né, cara, como é que deve ser isso em animação? Como é que deve ser os sons do que a pessoa tá vivendo, que o personagem tá vivenciando ali? E, cara, eu achei interessante os sons, né, a sonoplastia desse desenho. Por exemplo, falou aqui agora da cena da língua, né, quando a Kiri, ela tá falando com o pai do namorado, né, e o pai do namorado tá surtando, né, e tu vê que ele tá naquela coisa de ficar envolto nas espirais e tal, e ele coloca a língua pra fora de um jeito mega nojento, e, cara, o som, cara, é um bagulho horroroso, e casou perfeitamente, sabe, dos momentos de corpos retorcidos e tal, e assim, o mais próximo, visualizando em imagem e ação, né, imagem se movimentando, o mais próximo que eu consegui imaginar naquele momento, lendo o Uzumaki, foi, por exemplo, revendo o filme O Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, que é um terror espacial, né, e tudo mais, e tem essa coisa de seres mutantes se retorcendo, e tem uma criatura que no original seria, a tradução livre seria a Coisa, que é um alienígena que simula, ele assimila e simula um outro ser vivo. Então tem muito terror corporal nesse filme. Isso é um clássico de 82, na época foi fracasso de bilheteria, mas atualmente, já de alguns anos pra cá, virou um cult clássico. E tem essa coisa de distorção e de corpos, e os corpos retorcidos, e os sons também são muito característicos. Então quando eu li a Junji Ito, nessas cenas de horror mais gráfico, eu ficava imaginando os sons do John Carpenter. Era a única referência que eu tinha. E a risada, que também tem muito isso, né? Junji Ito, ele tem essa coisa dos personagens enlouquecendo. E eu ficava imaginando como é que deve ser a risada maluca desse personagem. A gente tem isso no anime também. Cara, eu gostei muito da sonoplastia desse desenho. Pô, só antes de passar pra alguém, tu falou isso da sonoplastia. Pô, a cena do casal se retorcendo, em que ficam só os outros personagens, tipo, meio que abobalhados com aquela situação, e só os sons acontecendo de músculos e ossos. Cara, bizarro. Bizarro. É muito foda. Até essa cena aí que o Efra falou, que eu acho que é a cena mais marcante realmente. Foi o Efra ou foi o PH, não sei, que falou da menina que o tornado vai tomando conta dela, né? Cara, o som daquele tornado ali também, sei lá, parece que é justamente uma coisa, um sentimento de que ali não tem fim, é um vazio mesmo, sabe? O som, como eu vi a série com fone, né? Eu acho que ajuda muito nessa questão também do estéreo, você consegue ver a profundidade, sabe? E uma outra coisa que eu queria falar também é a trilha. A trilha me lembrou muito a trilha do primeiro filme do Coringa, que é aquele violino mais pegada meio terror mesmo, sabe? Teve algumas horas ali que aquele violino batia, eu falava, caraca, parece muito a trilha do Coringa, né? Que funciona muito. A trilha do Coringa é bem aterrorizante, apesar de não ser um filme de terror, né? Eu achei realmente a sonoplastia muito, muito boa, e a trilha também fantástica. Então, eu só queria pontuar em relação à animação, né? Que muita gente tava metendo hate assim, na animação do segundo episódio em diante, que assim, honestamente eu achei exagerado esse hate que a galera tava colocando, né? Obviamente o primeiro, assim, tá perfeito em tudo, não só em animação, quanto história, estética, enfim, mas eu confesso que eu não senti essa queda tão brusca como o pessoal sentiu, porque na minha concepção eu pensei que aquilo era justamente proposital para mostrar a energia caótica da trama, entendeu? É como se aquilo tivesse acontecendo, a animação ficou um pouquinho desbotada ali, outra aqui, justamente para dar essa sensação de que tudo aquilo ali vai acabar e que a maldição vai tomar conta da cidade. Então, assim, eu não entendi o motivo do hate das pessoas. Eu devo ter gravado uns 2 vídeos falando de Uzumaki, muita gente foi lá metendo hate, falando que ficou um lixo a partir do segundo episódio, que não sei o quê. E eu confesso que eu não achei tanto assim quanto o pessoal falou. Aí eu fui pesquisar a respeito do que aconteceu. Aí, se eu não me engano, parece que o diretor, ou foi o produtor, alguma coisa assim, acho que o diretor ele tinha entregado
o material para uma equipe, essa equipe fez todo o primeiro episódio e deu alguma confusão lá, algum rolo, que essa equipe se retirou do projeto. Então, para dar continuidade ao anime, eles tiveram que eles mesmos pegar a equipezinha deles e tal e tentar dar continuidade aos outros 3 episódios. Então, assim, eles tinham, se eu não me engano, acho que 3 opções. Uma é produzir o primeiro episódio, apresentar ele e deixar por isso mesmo. A segunda opção era o anime nunca ia ao ar, tipo, cancelar o projeto de vez. E a terceira opção, exibir o primeiro episódio completo e os outros 3 da forma que eles fizeram, mesmo com os erros. E ainda bem que eles optaram pela terceira opção, porque senão a gente não teria visto essa obra maravilhosa. Na minha opinião, não sei vocês, na minha opinião, eu não achei que é motivo de hate essa queda de animação. Eu queria até saber de vocês se vocês também acharam que foi exagerado, assim, entendeu? Cara, é engraçado, né? Porque assim, a gente vive na era da informação. Desde o início dos anos 2000, a gente vive na era da informação. Nos últimos 15, 20 anos, com rede social, as pessoas passaram a ter uma voz ativa maior, né? Trazer informações, verídicas ou não. Então, conceito de globalização, aquela coisa de você poder interagir. E aí uma coisa que eu percebo é o seguinte: tem pessoas que não gostar não é um problema, cara, sabe? As pessoas têm a mania de, sabe, não gosta é o fim do mundo, vamos hatear, cara, sabe? Eu acho muito descompensado, sabe? Eu acho que esse também é um problema da internet. A internet não é nem uma coisa boa e nem ruim, ela é apenas um meio para você se comunicar. E as pessoas acabam transmitindo coisas de maneira descompensada. Eu entendo as pessoas não gostarem da qualidade ou alguma coisa ou outra que tenha acontecido, mudança de equipe técnica e tudo mais. Para mim não me incomodou porque eu continuei imerso dentro da história, né? Eu fiquei imerso nessa espiral de loucura que é também. A história do editor. Eu vi um vídeo, inclusive, no YouTube, de um cara falando, pô, o anime infelizmente foi um lixo. E aí, cara, o cara só falava justamente dessa questão de que do primeiro pro segundo caiu a qualidade, que o primeiro episódio foi uma enganação, porque... Falei, cara, então realmente o que importa então é só a técnica. Se essa história for uma merda, mas a animação tiver com a qualidade lá em cima, aí tudo bem. Eu acho realmente muito exagerado esse hate, sabe? Realmente, cara, você percebe que tem uma queda de qualidade, mas pô, tu vai falar que a série que o anime é um lixo por causa disso, cara, sabe? Eu acho extremamente exagerado. Muita gente talvez se nem soubesse dessa questão de ter trocado essa polêmica no estúdio, de ter trocado, a galera nem ia perceber que a animação teve uma queda na qualidade, sabe? É o efeito manada, eles vão pela onda dos outros e acho que é modinha ficar tacando hate. Pô, tem animes aí na Netflix de porrada, não lembro agora se é King Ashura, que, cara, os caras só tiveram grana ou só investiram grana pra fazer a parte da porrada. O restante, quando os caras estão conversando, é imagem parada e gente falando. Pô, tem coisa pior, tá ligado? Eu acho que a história, por si só, ela já se destaca demais. E como o Efraim falou, pra mim a história é o que mandou aí na parada, assim. Eu fiquei imerso nessa espiral. E aí, falando da história, eu adorei o fato deles em um episódio só já terem introduzido algumas situações, assim. Eu senti que o fato de ser dividido em 4 episódios, o mangá, se eu não me engano, são 12 volumes ou 12 capítulos. Pra mim foi interessante porque aí sim eu entendi que todas aquelas histórias se conectavam. Todo mundo, naquele primeiro episódio, por exemplo, tava no universo da escola ali, o garoto caracol, a menina com tipo, todas essas histórias assim, elas já estavam um pouco se conectando. E aí no segundo, outras histórias já se conectam também. Então, pra mim, eu acho que o fato da animação ter tido esse hate por essa possível queda de qualidade não justifica o fato de que a história é maravilhosa. Então, é isso. Pra mim, isso vem em primeiro plano, assim. Cara, assim, eu lembro de uma época, aqui é atestado de velho, tá? Eu lembro que o ano era 1994 e tinha chegado uma coisinha chamada Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma coqueluche como nenhuma outra. Tipo, era papo de, sei lá, foi até uma coisa que, inclusive, o Eduardo Miranda, com quem a gente já gravou, que foi um dos grandes responsáveis, né, se não o grande responsável, por trazer os animes na manchete a partir dos anos 90 e tal, ele gravou com a gente e ele falou que teve
épocas que o pico de audiência a audiência da TV Manchete batia a Sessão da Tarde, batia a Globo e tal. E aí, eu lembro que nessa época, a animação, tinha épocas que a animação estava muito bem desenhada, e tinha outros episódios que a animação estava um pouco mais pobre, não estava tão bem detalhada, tão bem desenhada, tão bem feita quanto em outros episódios. Porque assim, anime, pelo que eu entendi, anime é uma coisa que é feita a ritmo industrial lá no Japão. Aquilo pra eles lá é corriqueiro, pra gente na época era uma novidade. Então, dava pra perceber uma diferença no traço. Tinha episódios que o traço era muito bem feito. Geralmente, por exemplo, quando a gente tem a abertura de animes, o traço é maravilhoso. Mas nem sempre essa qualidade se mantém de uma forma homogênea, vamos dizer, em todos os episódios de uma série, né? Porque, porra, o cara troca por outro, porque enquanto um cara tá desenhando, tá descansando e tal, alguma coisa do tipo. E, cara, uma pessoa só não dá conta. Rapidinho, na verdade, no mangá, o mangaka é o cara que faz tudo. Não rola, geralmente, essa divisão de enquanto um descansa, o outro faz. O cara não, eu que digo na animação. História... sim. Não, aí animação. Tá certo, realmente. É uma parada feita a ritmo industrial mesmo. Mas não me tirava da história. Então, no primeiro episódio do Uzumaki, tem a menina da cicatriz, que se não me engano, acho que é o nome dela. Ela tem uma cicatriz na testa e todos os caras ficam atraídos por ela, hipnotizados, né, como quem encara uma espiral, né, e todos eles ficam por ela, querendo ela. E aí eu lembro que, se eu não me engano, o Shuichi, que é o namorado da Kiri, ele olha pra ela, só que ele não dá bola pra ela, não liga pra ela, e quando ele percebe que tem um risco a tatuagem, a cicatriz dela tá virando uma espiral, a reação dele qual é? Opa, eu vou me afastar dessa garota aqui porque essa garota é problema e tal, não sei o quê. E aí ela começa a ir atrás do cara, porque ela é quem fica obcecada pelo cara, porque ela se sentiu rejeitada. Então, sabe, são essas coisinhas demais. Isso é realidade demais. E são exatamente essas coisas, essas narrativas, essas histórias, esses elementos atrativos que me mantêm a história do início ao fim. Eu tava cagando se a animação mudou uma coisinha aqui e ali. Sinceramente. E outra, se não falasse, cara, eu nem ia dar bola pra isso, nem ia ter percebido isso. Eu também não. Se não tivessem falado, se não tivesse visto alguns comentários no TikTok, essas coisas, não tinha nem reparado. Porque, pra mim, a história continuou impecável. Tipo, cara, eu não vou meter hate na animação, no anime como um todo, só porque mudou, sei lá, uma coisinha ali, outra aqui na animação. Pra mim, a história ficou perfeita, velho, do início ao fim. Eu acho que é justamente, Efra, uma coisa que a gente tem muito costume de falar aqui também, às vezes, que é de criticar CGI, né? Eu acho que cai também nesse mesmo parâmetro, né? Que às vezes tem gente que fala que o filme é uma merda porque o CGI é uma merda. Eu acho que o que é mais interessante realmente é sempre a história, né? E como a história é contada. Eu também, o Viola fez muito a minha cabeça com isso, porque até então, pra mim, acho que a única coisa que era importante era o roteiro e que todas as outras coisas tinham que rodar em volta do roteiro, né? A qualidade do CGI, desenvolvimento dos personagens, essas questões todas. Mas eu acho, cara, que a história de Uzumaki, é como tu falou, te prende muito, sabe? Nos primeiros episódios, eu acho que ele já consegue te mostrar coisas ali muito interessantes e que já são muito atrativas pra te prender pros próximos episódios. Coisa que talvez eles poderiam fazer diferente, né? Sei lá, joga essas coisas mais interessantes mais pro final, pra não chegar no final você ter aquele final hipoteótico, aquela coisa toda. Mas eu gosto muito de como o último episódio, na verdade, a cena final é justamente aquilo, né? Tipo, pô, cara, eu tô cansado já de lutar contra isso aqui. Vamos deixar, a gente não tem o que a gente fazer. Eu acho isso muito corajoso e muito, muito real, sabe? É justamente, cara, é uma história de terror, não vai ter final feliz. É isso aqui, sabe? Não tem mais o que a gente fazer. E eu acho mais foda ainda depois a cena pós-crédito, né? Que mostra que é tudo um ciclo, é uma espiral, né? Vai voltando. Eu acho que, cara, isso é do cacete, cara. Vai tomar banho que isso é uma merda por causa da animação. Isso que eu ia perguntar pra vocês, se vocês têm algum segmento, se vocês têm algum episódio, porque assim, no mangá, né, nós temos a história muito extensa, mas elas são, entre aspas, divididas em segmentos, né? Tem núcleozinhos ali, uma coisinha que liga a outra e tal, que no final tá tudo interligado e tem aquele final apoteótico, como o Gomes falou. Vocês têm algum segmento apresentado no anime que vocês tenham gostado muito? Eu gosto, por exemplo, quando a gente tem o segundo episódio, que se passa no hospital, porque entra aquela coisa do terror mais tradicional, tudo escuro, e vem pessoas macabras andando, que são mulheres grávidas, que elas estão querendo sangue porque elas estão agindo como os mosquitos fêmeas que, enfim, picam para receber sangue para alimentar a cria. E aí, quando finalmente a criança sai,
ela acho que ela não se adapta ou alguma coisa assim do tipo, ela quer voltar pro ventre da mãe, o que é muito bizarro. Então, vocês têm aí algum elemento, alguma história, algum segmento favorito? Eu acho que o meu favorito é o primeiro, justamente por causa dessa personagem ainda espiral na testa, né? Eu acho que foi muito atrativo pra mim essa questão, tipo, de caraca. Eu acho que quanto mais a gente ia vendo onde ia chegando, né? Ou cada vez mais a cicatriz se abrindo, era mais aterrorizante, né? O primeiro é quando ela vai no funeral lá do pai do Switch, né? Ela passa assim um vento e aí aquele buracão na cabeça, tu já olha e fala, caraca, meu irmão, o que é isso? Na verdade começa com a cicatriz que era uma lua, aí foi virando uma espiral, aí cada vez vai virando uma merda maior, daqui a pouco a bicha tá sendo engolida pelo tornado, cara, na hora que ela engoliu o maluco, eu falei, caraca, meu irmão, que é isso, o que tá acontecendo? E eu acho que justamente o primeiro episódio, ele deixa a gente mais preso, porque é justamente aquela coisa de, cara, o que tá acontecendo, sabe? É tipo quando a gente fala muito sobre o WandaVision, que tem uma série que vai nessa pegada, tipo, cara, o que tá rolando? O que tá acontecendo aqui, sabe? E às vezes, se o final não for satisfatório, às vezes a gente fica meio né, xoxo e triste. Mas eu acho que o tempo todo ele tá te apresentando coisas ali que vão te falando, cara, o que tá acontecendo? Que parada é essa, cara? Onde que essa história vai chegar? Qual que é o final disso aqui? E eu acho o final muito satisfatório. Mas esse início, o primeiro episódio, quando ele vai te apresentando ali os elementos, é fantástico, cara. Eu tava realmente curioso e querendo muito saber o que tá acontecendo ali, sabe? São episódios de 20 minutos, mas que, tipo, passam assim, parecendo 10 minutos, cara, porque você tá tão preso naquilo ali que você nem sente o tempo passar. Então eu acho que essa primeira episódio é muito foda, mas também concordo contigo que essa do hospital, pô, é terrorzaço, né, mano? Que hospital maluco, eu já tava falando com a mãe, cara, sai desse hospital rápido, pelo amor de Deus, porque só tem louco nesse trem. Quando a parte dos bebês mesmo, pô, crescendo aqueles cogumelos lá, cara, e a galera comendo os cogumelos, cara, é muito bizarro, muito louco, mas eu fico com o primeiro episódio que pra mim foi muito, muito fantástico. Pô, só queria corrigir uma informação do Efra, esse episódio aí, na verdade, é o terceiro, não o segundo. O segundo é o que o cabelo da personagem principal lá, da Kari, ela começa a enrolar e aí a outra garota começa a competir com ela. Pô, pra mim esse terceiro episódio realmente é o que começa a escalar as coisas assim, porque o primeiro episódio eu concordo que ele é incrível, assim, e pra mim, pra você saber se você vai gostar disso aí ou não, é ver o primeiro episódio, porque o primeiro episódio ele já te deixa horrorizado de uma forma assim, que ou você quer mais daquilo e você, que nem nós 4 doidões aqui, ou você vai abandonar, cara. E realmente, assim, o primeiro ele mostra isso, mas o terceiro, pra mim, é quando eu começo a perceber que essa sociedade, esse lugar, tá começando a cair, assim. Sei lá, acho que até o segundo episódio, as escolas ali ainda estão funcionando, o que pra mim é uma maluquice, afinal, 2 alunos viraram caracol. Né? É bizarro. Não, eu acho bizarro, tipo, ela com o cabelo assim, daquele jeito, assim, pô. E ela vai pra escola. Pô, tá ligado? Tipo, eu já faltei por muito menos, mano. Eu já faltei por muito menos. E pra ela foi, pô, então é isso, né? Meu cabelo é assim, vou botar minha roupa, porque hoje tem matemática, eu não posso. Enfim. Mas no terceiro pra mim é isso. A loucura já tá começando a escalar. Eu acho que pra mim, eu fico com o primeiro também. Por essa questão mesmo da Zane, eu acho que foi uma cena assim. Aliás, não só a cena, mas acho que o arco todo dela, da personagem, me impactou muito. Eu acho que realmente aquilo ali foi o cartão convite, tipo, olha, este é o anime que eu tô te apresentando. Você quer continuar? Continue. Quer parar? Pare agora. Porque daqui por diante você vai ver outras coisas grotescas como essa. Então, cara, como eu sou doidão, mesmo, falei, é isso aqui que eu quero, vou continuar nessa parada. Se me apresentar isso aqui, eu vou continuar com o restante. Eu também ficaria, a cena, no terceiro episódio, essa sequência que o Efraim falou das mulheres grávidas, e uma cena, assim, que eu fiquei muito, assim, agoniado, foi a cena da mãe do Twitch, né? A mãe do Twitch, tipo, já doida, descobrindo que tem uma espiral no coisa lá do ouvido, que eu esqueci o nome agora, acho que é cócleo, o nome do coisinha lá do ouvido, que tem uma espiral. Aquilo ali me deu um pavor, assim, tão grande, que eu juro pra vocês, enquanto que ela tava pensando nisso, eu assistindo, eu ficava passando o dedo, assim, ao redor do meu ouvido.
Eu ficava passando o dedo assim, ao redor do meu ouvido, de tão, sabe, de tão apavorado que eu fiquei. Que ela conseguiu me passar o pavor. Falei, meu Deus, será que tem alguma coisa aqui no meu ouvido também? Então, cara... A cena do grito dela, eu fiquei apavoradíssimo. É muito apavorado. Nossa, velho. E tipo, e depois disso ela acabou morrendo, né? Porque acho que ela furou, né? Ela pegou uma tesoura. Foi isso mesmo, né? Ela pegou a tesoura e, nossa, aquilo ali doeu. Doeu mesmo. Ela não morreu de imediato, porque ela ainda teve uma verdade. E como ela perfurou o tímpano, né, e tal, ela começou a ter uma crise de labirintite, né? Porque labirintite tem a ver com alguma coisa que tem no ouvido, tem algum órgão regulador do equilíbrio dentro do ouvido, né? Caraca, eu não tinha pegado isso. E aí, labirintite. É verdade. Uma espiral, e ela se sentia como se ela estivesse caindo, ou aprofundando, ou entrando eternamente numa espiral que estava sempre girando, ela se sentindo tonta, só, tipo assim, até ela morrer, ela sofreu pra caralho, cara. Ela sofreu mesmo. O bicho entrando no ouvido, eu acho muito foda, né? O bicho entra no ouvido, aí ela tira, aí o bicho vira o espiral no chão e aí ela vê o marido. E o marido fala, vou entrar no seu ouvido, fica igual o capetinho, vai entrar no seu ouvido. Bizarro. Aí, pô, ela vai lá e fala, pô, vai entrar no meu ouvido, e daqui a pouco é o soro que tá virando espiral, daqui a pouco o soro solta e o cordão do soro vira espiral, e aí ela fica louca, faz aquilo tudo. E, cara, é muito foda, tipo, é justamente isso que a gente tá falando, né? Como essa maldição da espiral afeta cada um de uma forma diferente, né? A mulher morre e, provavelmente por conta da labirintite, que eu não tinha pegado essa parada, ela ficou louca ali com a espiral de um jeito, né? O moleque lá, o Switch, ele fica louco de tanto ver aquelas merdas acontecerem, de ficar, cara, a gente tem que sair daqui, a gente tem que fazer essa merda. E tem uma hora que um cara fala, pô, não aguento mais tu reclamando, sai daqui, tu só reclama dessa parada. Isso vai afetando cada uma das pessoas, né? A menina com o cabelo lá, o irmão dela virando caracol também. E, pô, cara, é desesperador você ver uma coisa daquela igual. Eu acho muito foda quando o cara, ele com aquele grupo que foi lá pra poder ajudar, o outro que foi pra poder procurar a família, quando um deles tá virando caracol, ele fica louco, fala, cara, como não posso virar caracol, cara, eu fico imaginando como deve ser desesperador, porque não tem o que fazer, cara. É simplesmente só aceitar. Os caras já tentaram sair de barco, não deu certo, tentaram sair pro outro lado, não deu certo. É desesperador, mano. E a galera querendo comer a carne de caracol, né? Tipo, carne de caracol. Chega num ponto, pô, se aqui virar caracol, a gente come ele e tal. Mano, que isso, chega cara? num ponto tão bizarro, cara, que é tanta coisa assim que tu só fala, tá bom. Os caras estão comendo caracol, mas é isso aí, não tem mais o que fazer, tu só aceita, sabe? E não tem uma regra assim, você não dá pra adivinhar como que você vai pegar essa maldição, né? Porque não tem sei lá, não tem uma regra. Tipo, cara, como que eu vou saber se eu vou pegar essa maldição? Se eu vou virar um caracol, se eu vou virar uma outra coisa bizarra? Não tem como saber, entendeu? É aleatório, né, mano? Tipo, a menina com os cabelos lá, tipo, não tem explicação porque aquilo aconteceu, né? É muito louco. E ela escapou, né, velho? É isso que eu acho incrível, que ela escapou dessa coisa do cabelo. Tipo, só foi o Shuichi lá cortar o cabelo dela, ela, tipo, falei, caraca... Ela na verdade, ela tem essa parada do protagonismo pra poder livrar ela de muitas coisas, né? Porque as grávidas lá, quando atacam ela no hospital, é perceptível que elas fazem uma coisa ali com o dedo, fazem uma espiral com o dedo, o cara fica meio atordoado, ela vai. Que não fazem com ela. Ela usa depois lá o negócio pra tirar os insetos, né? Isso que eu achei muito foda também, isso daí, né? Porque os bichos são praticamente moscas, né? Mosquitos. Isso é muito legal, mas ela justamente por ela ser protagonista, ela vai ser livrada ali de muitas coisas, né, cara? E basta você aceitar ou não. É o poder do protagonismo. Todo protagonismo tem esse poder, né? Então, mas o que eu acho interessante do Junji Ito é que às vezes ele subverte isso pelo fato de que os protagonistas das obras dele, muitas coisas acontecem exatamente para eles se safarem, mas é exatamente pelo fato deles serem os protagonistas que muitas coisas acontecem com eles. Como o fato da própria Kiri atrair um bando de maluco até o ponto de um furacão ser atraído por ela e querer alcançar ela de qualquer jeito, mandando uma árvore, um caminhão, qualquer porra. E isso é bizarro, assim, se for para pensar. O Jiu-Jitsu quer muito matar esses protagonistas. Tem um moleque também que morre atropelado, né? Que é
Pô, bizarro. Sim, ele tava sim. atraído por Ali ela, é né? bizarro mesmo. Atraído Foda. por ela por nada, assim, e é isso. Ele sabia que ela tinha namorado, mas pra ele não importava, porque. E aí eu vejo muito nisso. Não importava porque ela era a protagonista. Tinha até a tal da Azami lá, que era mais bonita que ela, antes dela ser engolida pelo próprio furacão, mas o garoto queria ela. Então é uma prova, assim, de que realmente ele ama matar ou botar os protagonistas dele em situações desesperadoras. E por mais que ela se livre ali de algumas coisas, no final ela acaba como um dos personagens aleatórios, né, também. Acaba ali se enrolando com Sim. o Switch e não tem mais o que fazer, né? Querendo ou não, você é mais pra te contar a história e você acompanhar aquilo pela visão dos personagens, né? Pela visão deles. Mas acaba que no final, né, não tem finalzinho feliz. E eu acho isso positivo demais. E deixaram meio que, assim, eu não diria que em aberto, mas eles deixaram entender pra gente que aquilo ali vai ser um ciclo infinito, que daqui a 100 anos aquela cidade vai renascer novamente com novas pessoas e novas maldições vão rolar. Então, assim, a única forma de escapar dessa maldição é nunca ir pra aquela cidade. Exato. Apenas. Muito é justamente uma espiral, né? Não tem o que fazer, é infinita, é uma coisa que Sim. vai acontecer o tempo todo. E é esse conceito. É um ciclo sem fim. Uhum. Tipo, justamente a cena pós-crédito é muito legal, porque é justamente uma repetição do que aconteceu lá com os protagonistas, né? E tipo, tu olha e fala... E quando o cara fala assim, é a menina que fala, eu acho, na verdade, o que é que você pensa de sair dessa cidade aqui antes que dê merda? Eu falo, cara, vai, por favor, sai antes de dar merda, porque se começar não tem mais como sair, sabe? E tem aquela questão também, eu tava o tempo todo assim, falando, cara, por que esses malucos não saem dessa cidade? Simplesmente, eu só pensava, por que eles não saem? Mas aí, o quarto episódio, ele vem pra justamente, acho que explorar isso, né? Mostrar o porquê que eles não podem sair. Que a espiral lá, a maldição da espiral não deixa ele sair. Eu achei muito foda também as casas que não são as casas que não caem, os barracos que eles falam que não caem, né? Porque eles já estão lá desde a época que era só uma espiral, então eles não caem. Agora as casas que foram construídas depois, sem ter sido quando tudo era uma espiral, as casas caem com redemoinho pra lá e pra cá. Eu achei isso muito foda, porque ainda assim é um resquício da maldição, né? Um resquício da antiga cidade em forma de espiral. Achei isso muito foda, achei isso muito interessante. E é meio desesperador, né? Você pensar que, assim, eles estão fadados a isso para sempre. Isso vai acontecer. Todo mundo vai morrer, a cidade vai ser desolada de novo. Eu acho esse ponto das histórias do Junji Ito muito marcante, assim, de que não há um final feliz, assim. Poucos personagens, ou talvez nenhum personagem vai se safar dessa situação. E é isso. Lide com isso. As coisas vão ficar feias. E no começo, assim, eu até pensei que o hate da galera ia ser mais por conta do final. Porque, assim, a maioria das pessoas, principalmente essa geração Enzos e Valentinas, né? Que gosta de tudo finalzinho feliz e não sei o quê. Mas quando eu perguntava para as pessoas, por que você achou que o anime é ruim ou ficou ruim, não sei o quê, porque a animação caiu, tá, mas o primeiro episódio, você gostou da história? Sim, eu gostei da história, tá, mas a história deu continuidade nos outros 3 episódios. Não, mas pra mim ficou uma bosta porque a animação caiu. Aí eu fico, cara, você tá assistindo um anime por causa da animação, né, dos traços, enfim, ou por causa da história? Porque pra mim o que importa é a história, né? E falando sobre o final, eu gostei muito justamente disso, dessa questão do ciclo infinito, que é um ciclo sem fim, de você tá, como acho que foi o Marcos que falou, que a gente está fadado, aquelas pessoas estão fadados a vivenciar aquilo pelo resto da vida. Vão vir outras gerações, daqui a 100 anos vai vir outra geração, daqui a mais 100 anos vai vir outra geração, vai passar por aquele mesmo período turbulento, a maldição das espirais vindo e vindo, e como eu falei, o único jeito é nunca ir para aquela cidade. Só que vem a questão, ninguém da geração anterior sobrevive para contar para a geração posterior para não ir para aquela cidade. Isso é muito bizarro. Cara,
Aquela mulher, eu fiquei com uma dúvida nisso. Aquela mulher que aparece no último episódio indo de carro pra lá, ela tava com a família dela no carro, não é? Ou eu tô louco, ou ela tava sozinha. E eles morrem no negócio porque, tipo, depois eu nem vejo ela falando sobre os filhos, o que aconteceu. Eu acho que eles morrem no final, né? Eu acho que eles morrem, sim. Eu acho que morre sim, cara. Ah, então tá certo. Eu não lembro como. Se eu não tô lembrado como foi. Eu não sei nem se mostrou, na verdade. Veio um redemoinho, eu lembro que veio um redemoinho, aí bate neles lá, mas aí não mostra mais depois. E também tem a gangue, como é que é a gangue borboleta, os caras que entram em redemoinho. Eles, Sim, na verdade, são velho. os primeiros a comer a carne dos bichos, né? E aí os caras falam, ó, tá pra, né, comer essa parada aí, cara. Mas esse último episódio é justamente, eu acho que a gente chegou no suprassumo da loucura, né? Que tem até a questão deles irem pra montanha e lá na montanha o tempo passar diferente, né? Quando eles estão lá embaixo, já passou muito tempo, já construíram lá as casas interligadas umas com as outras. E eles falam, não, pô, porque igual você falou, lá em cima, o tempo passa diferente. E, cara, é muito aterrorizante, porque os malucos, quando eles chegam ali pra poder ajudar os nossos protagonistas, os caras parecem ser gente boa, os caras estão ali querendo ajudar mesmo, mas ao mesmo tempo, com o decorrer do tempo, os caras vão sendo tomados pela maldição, começam a querer comer os caracol, ficam loucos pra comer caracol, os caras começam a se enrolar, tem uma hora que a galera fala, ó, vamos sair de perto desses malucos aqui, e eles voltam e falam, pô, vocês estão correndo a gente? Eu falo, pô, mano, esses malucos aí vão despirocar, vão matar todo mundo, e é interessante ver como a maldição vai corrompendo todo mundo, até quem se acha são, que a gente, pô, o Switch, pra gente, desde o começo a gente fala, pô, esse é o cara são da história, esse é o cara que ele sabe o que tem que fazer, ao mesmo tempo daqui a pouco o cara já tá doido, mano, já tá louco, só repete a mesma coisa, a maldição tá chegando, não tem mais o que a gente fazer, então não tem um personagem assim, a não ser a protagonista, que passa o tempo todo assim sendo uma personagem mais lúcida, né? Eu acho que todo mundo ali aos poucos vai se entregando um pouco dessa loucura aí da espiral, né? Pô, isso é muito doido, cara, porque é isso, né? Primeiro que ninguém sobrevive de uma geração pra contar sobre a outra da cidade. E se você sobreviveu, pô, você tá louco. Talvez mesmo que você conte, ninguém vai acreditar em você. Então, é bizarro, assim, como de fato ninguém se salva nem vivo, nem são de nenhuma história de Junji Ito. Agora é esperar o Efra voltar da espiral, né? Pra poder... Pô, ele tá numa espiral, né? Que ele tá entrando, aí cai, aí entra, cai. Eu acho que ele entrou no ciclo. Acho que ele deve ter entrado naquele tornado lá do penúltimo episódio e tá tentando voltar. Eu achei que o Twitch demorou até demais pra começar a enlouquecer. Eu achei que ele foi até mais... Eu achei até que ele foi forte, porque já no primeiro episódio aconteceu a parada com o pai dele transformou na espiral, depois teve o lance com a Kiri com o cabelo no segundo episódio, depois teve a mãe dele. Eu achei que ele, assim, dos personagens, assim, além da Kiri, ele foi o que mais resistiu, posso dizer assim. Tanto que ele não foi afetado diretamente pela maldição, só no final mesmo, quando ele e a Kiri se entrelaçam lá. Eu achei um personagem muito bom, ele, na verdade, ele não estudava ali na cidade, né? Ele morava ali, mas ele estudava numa outra cidade. E aí os colégios lá no Japão são integral, então boa parte do dia ele estava fora da cidade e só vinha à noite, assim. Tanto que a menina encontrava com ele na estação de trem, ele chegando, assim. Acho que por isso também ele não era tão afetado assim e ficava o tempo todo tipo, cara, a gente precisa sair daqui. Precisa sair daqui. Os personagens foram que, tipo assim, é porque todo mundo perdeu tudo, né? Mas a gente viu eles perdendo as coisas, né? Pô, o cara perde o pai primeiro, o pai que é o precursor dessa parada. Depois a mãe enlouquece, aí a personagem lá também perde os pais, perde o irmão. E todos eles por conta da maldição, né? E realmente, né, parando pra pensar, o cara até aguentou muito. Ele chega ali até o finalzinho ali e fala, olha, eu não aguento mais lutar contra isso. E ele fala, tenta fugir daqui, tenta seguir. E ela fala, não, eu vou continuar aqui com você também, porque o que mais ela ia ter? Ela também perdeu tudo, né, cara? Ela perdeu a família, ia perder o cara. Então ela foi lúcida ali, aquele finalzinho do Thanos, né? Finalzinho do Thanos, sentar aqui, vou ser evaporado, mas o que eu vou fazer? Não vou gritar, não vou surtar, vou ficar aqui porque não tem mais o que fazer. Isso realmente é uma parada muito boa, né, nesse personagem. Ele a gente não falou também da primeira, quando o cara é cremado, né? E lá sobre a espiral e aí a mulher consegue ver o esposo lá. E eu acho que é dito também
que depois que um personagem é cremado, em outras cidades ali no Japão também é possível ver uma espiral no céu, mas só quando alguém é cremado lá naquela cidade que tá amaldiçoada, né? Então eles até pararam de fazer cremação, né? Colocaram só ali todo mundo enterrado para não ter aquilo de novo. Mas, né? E aí o que aconteceu foi que, de fato, o solo começou a se alimentar disso, e as plantas começaram a crescer enroladas também, né? Impressionante, cara. É como se realmente o povo dali tivesse sido amaldiçoado mesmo, assim. Pô, uma coisa também que a gente acabou não falando foi do farol. Achei muito interessante esse lance do farol ter virado uma... Nossa, eu gostei muito dessa cena do farol. Nossa, incrível, assim, tanto pelo fato de que a escada, né, pro farol já é por si só uma espiral, mas a luz do farol começou a acender do nada e banhar aquela cidade. Pô, é o que o Melk falou aqui, ele trabalha muito nesses simbolismos, né, de como os simbolismos podem ser muito aterrorizantes. E eu acho que é isso que, na verdade, me deixa hipnotizado, aproveitando o tema, nessas obras assim do Junji Ito. Tanto visualmente quanto narrativamente mesmo, assim, sobre como ele consegue transpassar essas coisas assim na escrita dele, no texto e principalmente na animação, né? Que aqui a gente está falando de adaptação, mas que para mim foi muito fiel ao que acontece no mangá. Então, gente, eu tomei uma puxada de cadeira aqui, né? Vi uma espiral, mas eu consegui voltar só para fazer esse encerramento aqui. Eu dou 4 cadeiras, eu me diverti, sabe? O Uzumaki é uma obra, uma alegoria ao capitalismo, né? Sobre pessoas que vão perdendo a sua sanidade, vão se entregando, né? E no final acabam perecendo. Então, qual é a nota que vocês dão? Cara, eu vou contigo e dou 4 cadeiras também. Para mim, a queda de animação não atrapalhou em nada o fato de que essa é uma história incrível, de como esse cara tem uma criatividade absurda para extrair terror de temas muito simples, de temas muito complexos, de qualquer coisa na natureza. Então, realmente, para mim, essa adaptação fez jus ao que a gente leu no mangá. E para mim é isso, 4 cadeiras, cara. Eu também vou acompanhar vocês. Do 4 cadeiras, eu acho que foi ali 1h30 muito bem aproveitada, sabe? Eu acho que, como a gente falou, 4 episódios é perfeito, a duração perfeita, não é lento. Eu acho que você se prende ali na história desde o primeiro episódio, você tá muito interessado em ver, e me entregou um final muito satisfatório, um final que eu acho que condiz muito com o que todo o anime nos apresentou durante os 3 primeiros episódios. Então, 4 cadeiras tranquilo para Uzumaki. Cara, não tenho o que dizer. 4 cadeiras e Absolute Anime, apenas. A gente já fez uma gravação sobre Junji Ito, histórias de terror no Japão, acho que esse é o nome do anime. Terminando essa gravação aqui, vai lá dar uma olhadinha também, que ficou bem legal essa gravação. Se você tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de algum filme ou de alguma série, você já sabe, estamos no Spotify, Deezer e outros agregadores, então dá lá as 5 estrelinhas. E no YouTube, então curte, compartilha, ativa o sininho, manda para aquele amigo que curte Junji Ito.